bom dia. Espero que tenha empresários aí assistindo a gente. A gente vai trazer alguns conceitos, alguns conhecimentos bem bonitos da visão sistêmica aplicada às organizações. Então, acho que o Léo vai falar um pouquinho desse projeto, e aí a gente fala um pouquinho sobre ordem e hierarquia. Vou apresentar todo mundo, então. Como é a primeira vez que a gente está fazendo live juntos, eu sou o Leonardo, CEO da Que Resolve. A primeira live também no Instagram da Que Resolve, a gente não tinha feito nenhuma live antes, então a gente está tendo essa honra de poder fazer com vocês. A Carla é presidente do Programa Informação de Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no Exterior, e a Fernanda vice-presidente. É um programa aí relativamente novo, mas já de um tamanho admirável, né, internacional. Surgiu essa parceria no começo do ano, e aí para a gente está sendo muito rico. Eu sempre falo para a Carla o quanto sou grato, porque a gente consegue realizar o propósito da Que Resolve de uma maneira muito linda através dessa parceria, e mesmo sem fazer tanta força, novos movimentos vão surgindo e novas coisas, e a gente consegue trazer cada vez coisas mais incríveis e bonitas juntos, né? Para o mundo, para empresários, para os veterinários, através dessa parceria. Exatamente. E só com esse olhar de base, né, Fê, eu sinto que a gente consegue olhar para uma empresa. Porque a empresa, às vezes, ela é uma extensão da nossa capacidade relacional dentro da família. E, infelizmente, muitas empresas, principalmente do ramo veterinário, ou não prosperam ou falem, porque esse profissional que tem uma grande capacidade de empreender não consegue gerir-se internamente. E isso leva ao colapso empresarial. Então, eu acho isso muito importante da gente trazer primeiro para a base para depois extrapolar para o nível empresarial. E aí, trazendo até um pouco dessa visão e o ponto de intersecção entre a Que Resolve e o programa, que eu acho muito interessante, tem muito a ver com isso que vocês falaram, né? A Que Resolve, ela já traz essa visão sistêmica dos negócios, por mais que não trabalhe com constelação organizacional, mas nossas consultorias e soluções empresariais são baseadas numa visão sistêmica que olha para a empresa como um todo. Mas a gente não fazia esse trabalho de olhar para o indivíduo especificamente que está lá na força fundadora e por trás dessa empresa. E essa oportunidade da gente poder fazer as duas coisas juntos, vocês olharem para os indivíduos, né, para a história dos indivíduos, para quem são aqueles indivíduos, alinhado com as técnicas corporativas, com as soluções empresariais e consultorias, é o que fez surgir o projeto Resolvendo Sistemicamente. Bom, o Bert Hellinger, né, que é o idealizador, o precursor das constelações familiares, não das terapias familiares, mas das constelações em si, ele traz, né, vários conceitos e vários conhecimentos muito profundos que fazem com que o amor e as relações entre as pessoas sejam permeáveis, sejam possíveis, desde que hajam uma ordenação. É a primeira lei, talvez a segunda lei sistêmica, né? Eu gosto de primeiro dizer que a primeira lei é o pertencimento. Você não pode botar em ordem algo que não está sendo pertencido. Então, o que está excluído, às vezes, não está em ordem. Quer dizer, toda exclusão desordena um sistema. Isso é um princípio. Então, os livros antigos do Bert traziam essa inversão. Antes dele falecer, que ele faleceu ano passado, em 19 de setembro, ele deixou na última obra dele uma pequena e breve revisão, trazendo o pertencimento como a primeira lei sistêmica do amor. Então, primeiro, os elementos de um sistema precisam se fazer pertencer, né? Nem que seja internamente na alma de algum ancestral. E depois que fez esse pertencimento, incluiu os excluídos, os abortos, a ordem entre os irmãos, né? Essa parentificação, aí sim a ordem é possível de ser aplicada. E a ordenação, ela está ligada à precedência. Então, quem chegou primeiro dentro do sistema tem essa ordenação
numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem vem primeiro tem essa precedência, isso no sistema familiar. Tá? A hierarquia dentro do sistema familiar não é um termo que a gente use muito dentro das famílias, porque a hierarquia está muito ligada à função. Então, a gente usa mais para a questão empresarial. Entretanto, quando a gente fala da medicina veterinária sistêmica e dos animais, principalmente os que vivem em grupo, a hierarquia é um termo extremamente utilizado dentro da biologia. Então, hierarquicamente, grupos de macacos têm uma hierarquia que é extremamente respeitada e que é diferente da ordem. Então, hierarquicamente, dentro de um grupo de primatas, às vezes, o que manda não é o que chegou primeiro. Às vezes são os mais novos. Então, a hierarquia, ela tem não é alinhada exatamente com a ordem. Então, ordem é precedência de nascimento. Quem chegou primeiro? Nascimento, tem a ver com o nascimento. E a hierarquia é a função. Por isso que ela tem, às vezes, um descompasso com a ordem. E aí, quando isso não é entendido dentro da base familiar, provavelmente essa pessoa já vai emaranhada e de uma forma conflituosa para dentro da empresa, porque ela não entende dentro da base familiar. Então, ela já vai para a empresa sem entender e sem respeitar internamente a ordem e hierarquia daquele sistema que não é o sistema familiar dela. A ordem, ela é imutável. Sim. Mas a hierarquia não, porque ela é função. Então, às vezes, o pai é ele que cuida dos filhos, mas na velhice existe uma inversão dessa hierarquia. Os filhos cuidam dos pais. Então, existe uma função que é automaticamente alterada aqui nesse campo. Então, eu vejo a hierarquia mais dinâmica e mais flexível do que a ordem. A ordem, ela é imutável dentro do sistema, ela é fixa, né? Mesmo com as exclusões, ela consegue, ela vai buscando essa ordenação, nem que seja enfiando coisas para suprir e compensar esses gaps, esses buracos. Mas existe uma ordenação. Agora, para mim, a hierarquia, biologicamente, ela é mutável. Quando a empresa já tem vários anos, e aí no contrato social passa a empresa dos pais para os filhos, onde esses filhos entram, como funciona essa dinâmica da empresa transgeracional, né? Quando a gente faz uma transição de gerações na hierarquia da empresa, de pais para filhos ou de uma geração para outra. Como que deveria acontecer esse movimento e como colocar cada um no seu lugar. É a coisa mais linda isso, né? E é exatamente isso tudo que a Carla estava falando, da ordem da hierarquia. Então vamos lá, quando a gente chega na empresa para olhar essa questão e esse exemplo que você está trazendo, que eu acho que foi até a Eleonora, nossa aluna, que colocou ali. Então, quando você pisa numa empresa, né, você falou também, Cá, a questão da, né, as ordens do amor, né, as leis do amor. Felizmente ou infelizmente, isso no meio corporativo, se a gente chegar desse jeito falando de amor, a gente já é mal visto, né? Porque o empreendedor, o empresário, muitas vezes ele não está aberto para uma coisa tão ampla, né? E tão sutil e tão linda assim. Então eu gosto de falar das leis dos relacionamentos, né? Porque quando a gente chega na empresa e olha, são relações, né? A gente precisa olhar para as relações que estão ali dentro. E quando a gente chega para olhar uma das primeiras coisas que é a ordem e a hierarquia, a ordem, que é a precedência, que a gente precisa saber sim quem precede, quem fundou, quem chegou ali primeiro, como é que nasceu essa empresa. Né? Então, isso vem da ordem, e isso é extremamente importante, mas quando a gente pisa, a primeira coisa que a gente precisa olhar, inclusive para começar um trabalho sistêmico, é a hierarquia, que é a função. Né? Então, assim, quem dirige essa empresa? Quem é o líder dessa
empresa ou dos setores, para que a gente possa levar este conhecimento sistêmico. Se eu não começo dessa base hierárquica, que são as funções, eu não tenho força dentro da empresa com esse trabalho. E isso eu senti na pele, né? No começo, quando me chamavam, era: Fer, vem aqui para você resolver meus funcionários. Então, o diretor, o líder mor, né, quer que a gente vá lá para resolver as pessoas que estão lá. E eu deixei de fazer muito trabalho, porque já não tinha a ver com o que eu acreditava, que é isso. Se eu não começar a trabalhar a fundação ou a direção, né, que aí a gente tem essa diferença da ordem da hierarquia, muitas vezes o fundador não está lá, né, ele fundou, mas ele não está lá, mas tem um que dirige. Se eu não começar por este indivíduo, que é o primeiro na hierarquia, eu não tenho resultado no resto. É ao contrário de muitos treinamentos, que eu também já trabalhei do outro lado, onde você vai para treinar funcionários, para treinar setor, para treinar equipe. Ok, isso é legal, mas isso ainda é um trabalho mais mecânico, né? O trabalho sistêmico, ele é um trabalho profundo que precisa nascer hierarquicamente do líder, de quem manda. E no caso dos filhos, Fê, que foi a pergunta transgeracional? Sim. Deixa eu compartilhar um negócio que agora me veio. Inclusive, spoiler, semana que vem a gente vai estar lançando um e-book sobre o assunto, que é justamente sobre gestão de time, né, para líderes de empresas. E tem uma frase que eu falo muito, que tem a ver com isso que a Fê falou, que é: os resultados de uma empresa ou de um time, eles são diretamente proporcionais à capacidade do gestor. Por quê? Porque se esse gestor está no lugar e realizando o trabalho como ele deveria realizar, centrado, mesmo quando tem pessoas lá que não performam, ele não permite esse movimento. Então, se existem pessoas em um time ou numa empresa que não estão performando e elas permanecem, é porque aquele gestor também não está no devido lugar e não está centrado. É o que o Leandro acabou de escrever sobre o desempenho, né? Que a hierarquia tem muito a ver com o desempenho, exatamente. Né? Você não ocupa um lugar se você não tiver o desempenho para ocupar aquela função. Teoricamente, dentro de uma gestão equilibrada, né? De um gestor no lugar de gestor realmente. E aí, claro que existem milhões de ferramentas e, enfim, de técnicas corporativas para auxiliar nessa gestão e para que as coisas ocorram no devido lugar. Inclusive, o e-book que a gente vai lançar é sobre isso, mas essa é a essência, né? Quando o gestor está no lugar, o movimento surge. Quando ele não está no lugar, aí os resultados também não estão. Então, vamos lá, né? Para a questão das empresas transgeracionais de pais para filhos, a princípio, né? E aí primeiro a gente olha para a ordem, né? Porque os pais estão ofertando e dando um presente aos filhos, porque toda a força daquela empresa vieram desses pais, né? Foi a força mor desses pais que que fundou essa empresa. E aí, no decorrer do tempo, é passado aos filhos. Então, a primeira coisa a se olhar, né, e isso vem dos filhos, os filhos que chamam a gente, geralmente, não são os pais, né, é a precedência. Então, eu recebo uma herança, um presente, e hierarquicamente eu passo a mandar. Olha que louco, né? Então, eu como filho agora tenho a função de direção e de conduzir. Quando que isso dá certo? Quando esses filhos são capazes de honrar a força, a dor e todo o movimento desses pais dentro dessa empresa. Aí... Inclusive as dívidas, né, Fê? Porque às vezes essas heranças vêm com dívidas dos pais. E quando os filhos honram também essas dívidas, aí ganha mais força ainda a empresa, né?
Sim, sem julgamentos, né, Cá? Mas o que a gente vê na prática, né, não é essa coisa linda, né? O que a gente vê muito na prática são filhos recebendo as empresas, né, dos pais e num movimento enlouquecedor de o que vocês fizeram foi tudo errado. Agora é eu que sei fazer, agora eu vou fazer certo, porque vocês não deram conta de fazer. E aí é muito lindo de olhar, né? Que às vezes são empresas de 20, 30 anos, nenhuma empresa fica 20, 30 anos se foi errado, certo? Mas certo. A criança adulta, né? Olha para aquilo como se aquilo não tivesse valor. E aí é por isso que a gente é chamado, né? Graças a Deus. Porque aquilo não anda, né? Sim. Enquanto os filhos não conseguem olhar com honra e respeito ao que aqueles pais fizeram, e para mim o que é mais lindo também é que muitos desses pais fizeram sem escolaridade nenhuma. É lindo de observar isso, é lindo, até me emociono. Mas que lindo e que presente para esses filhos, né? Porque os filhos brigarem por um bem que foi construído pelo pai, não por eles, é uma grande oportunidade de vida, de se olharem, né? E de digerirem isso até chegar, talvez, no ponto de que talvez isso não lhes pertence, né? Ou pertence da forma como vier. Porque as heranças, elas são presentes, né? E elas não são reivindicações. Porque não foram construídas por nós como filhos. Né? Cada um que faça o seu, com o que você recebe, do jeito que você recebe. Olhando sistemicamente a questão da foto do fundador nas empresas. Eu gosto muito de falar isso, porque em toda empresa que eu entro, é uma das primeiras coisas que eu observo. Né? Quando essa empresa tem força e prosperidade, gente, é lindo isso, porque tem lá marcado e registrado a foto, ou alguma história, ou alguma reportagem, ou alguma coisa de quem realmente fundou aquela empresa, mesmo que não seja mais. Então, eu já tive o presente de ver isso em empresas que o fundador ainda está, e que o fundador não está mais, e que já é outra pessoa fazendo algo naquela empresa, às vezes vendeu, né? Então, um fundou, o outro comprou, já virou outra coisa, mas a fundação permanece ali na foto, permanece ali na imagem. Isso é de uma força nas empresas gigantescas. E aí, complementando isso, é muito legal enxergar como a gente está falando desses movimentos, muitas vezes eles são conscientes, mas muitas vezes eles são naturais e inconscientes. Eu cansei de conversar com empresários, com empreendedores e entrar em empresas onde você vê que a empresa tem uma força, que as coisas estão acontecendo, até porque consultorias não são só para resolver problemas, às vezes a gente faz uma consultoria numa empresa para melhorar algo que já está bom. Então, a gente encontra nessas empresas, às vezes, um movimento inconsciente. A gente senta para conversar com o empresário e ele faz questão de contar para a gente a história de como aquilo surgiu. E muitas vezes não é nem de contar a história dos pais ou de quem veio antes e fundou a empresa, de contar a história dele e como a força que ele tem através da história dele pessoal, com os pais, com a família, fizeram ele entrar no movimento para abrir aquele negócio. Porque tem isso também, né? Às vezes a minha empresa não dá certo, que foi o que a gente trouxe no começo da live, porque eu não olho para trás e honro o que me precede, que são os pais, são gerações anteriores. E eu cansei de ver grandes empresários que eu admiro, que têm grandes negócios, que já estão em outro momento de entregar, né, muito, quando começam uma palestra, quando começam a história do negócio, contarem primeiro a história pessoal e de como a jornada deles individual fez eles chegarem até aquele ponto de entregar algo para o mundo através daquele negócio. Isso, gente. E o projeto Resolvendo Sistemicamente, ele vem com esse olhar, né, de trazer para os médicos veterinários e também para os empreendedores do ramo veterinário
Aí, claro que isso não se restringe a isso, mas aqui é o nosso foco no momento, que são os pet shoppings, que às vezes são de empresários que não têm, não são médicos veterinários, né? Lojas, agronegócios, laboratórios, às vezes até hospitais são abertos, mas não é o médico veterinário que abre, é um outro empresário que investe naquilo. Então, esse projeto, Resolvendo Sistemicamente, ele veio com esse olhar, né, de trazer a parte organizacional, a consultoria, o apoio, né, da Que Resolve, mas com esse olhar através das constelações organizacionais. Por quê? Porque é através das constelações organizacionais que nós conseguimos encontrar os emaranhamentos de uma empresa, né? Os pontos de influxo, ou seja, algo não está no flow. E uma empresa, para ela trabalhar no seu ritmo e no seu potencial máximo, leve, precisa que essas estruturas não humanas e humanas, elas se conversem entre elas. Só que quando a gente esbarra na questão humana, muitas vezes a gente traz de dentro da nossa casa os nossos conflitos para dentro das empresas. Então, isso precisa ser trabalhado também, a questão humana, e aí a visão sistêmica e as constelações trazem esse foco, né, de apoio para identificar esses pontos inconscientes aonde não há o flow dentro da empresa. Então, vamos supor que a gente tem uma empresa e a gente entra para fazer esse movimento lá, porque as coisas não estão andando, a hierarquia está desorganizada, ninguém sabe direito do seu lugar, suas responsabilidades. E aí, como, por exemplo, a gente poderia trabalhar através desse projeto? Primeiro, com as constelações organizacionais, né, e o programa fazendo isso, olhar para a história dessa empresa, honrar o que veio antes, e aí, às vezes, até dentro dessa consultoria, trabalhar de colocar uma foto de quem começou lá, ou, enfim, honrar os fundadores. E aí, uma vez que a gente faz esse movimento de olhar para trás, honrar, entender o que é essa empresa, né, e daí como as ferramentas corporativas ajudam nisso. Olhar primeiro para o propósito, às vezes através do Golden Circle, juntar quem fundou essa empresa com quem dirige hoje, olhar para qual é o propósito, o que essa empresa veio fazer no mundo, depois trabalhar a missão, visão e valores, entender como essa empresa tem que posicionar, uma vez que quem está dirigindo tem consciência, né, de quem de já honrou quem precedeu, e aí sim trabalhar um modelo de negócio. E aí a gente passa por todas essas fases, né, de trazer essas coisas do inconsciente para o consciente e fazer os movimentos da cultura, da estratégia, da estrutura alinhados com a visão das constelações organizacionais, através, às vezes, de uma reestruturação de organograma, porque uma vez que a gente entende qual é o devido lugar de cada um, a gente pode estrategicamente posicionar as funções dentro da empresa, e aí descrever essas funções, o que é responsabilidade de cada um, fazer um desenho de cargos, porque a gente entra nesse movimento consciente de cada um entender seu lugar, sua responsabilidade, respeitando a precedência que a gente viu com as constelações organizacionais, e por fim trabalhar essa parte de cultura, né, através de uma rotina organizacional. Sim, e tem uma coisa importante, por exemplo, do nosso papel enquanto consteladores, né, organizacionais, que a gente tem duas posturas, né? Uma é fazer única e exclusivamente uma constelação organizacional como um suporte para a área técnica. Isso é um ponto. A outra coisa é uma assessoria sistêmica. Então, às vezes, uma constelação organizacional não resolve. A gente precisa de uma assessoria, de um contrato a longo prazo, a médio prazo dentro da empresa. Para quê? Para que a gente observe silenciosamente a dinâmica daquela empresa e depois trabalhe as pessoas. Quer dizer, existem vários exercícios sistêmicos que podem ser feitos para a pessoa entender no corpo dela a ordem e a hierarquia, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer brincadeiras, né, com as pessoas, exercícios sistêmicos, onde a pessoa sente o que é estar, por exemplo, no lugar de uma direção. A gente faz isso muito nas constelações, quando a gente pega um aluno
e pede para ele sentar na cadeirinha do constelador, né? Senta aqui para você ver como é que é aqui. E quando ele senta, ele sente aquele peso, né? Pô, é diferente esse lugar aqui, né? Eu percebo no meu corpo que existe uma diferença psíquica, emocional, estrutural, científica, técnica do lugar que está no aluno. Quer dizer, então a gente consegue prestar uma assessoria sistêmica para as empresas também, e que não é só a constelação. A constelação é algo pontual, a pessoa constela e aí ela tem que fazer algo com aquilo ali, né? Normalmente sozinha. Mas a assessoria sistêmica, uma consultoria sistêmica, ela é uma relação mais profunda desses consteladores dentro da empresa. Ele passa a ser um prestador de serviço dentro dessa empresa por um período, né, para que você consiga realmente trabalhar a questão dos cargos, das funções, da ordem, da hierarquia, do pertencimento, da história, e isso de uma forma humanizada, né, fazendo as pessoas se olharem, né, trabalhar o ser humano. Então, são duas coisas diferentes e que a gente trabalha nesse projeto resolvendo sistemicamente. Então, vocês podem fazer a intervenção técnica e a gente só entrar com uma constelação para ajudar, ou a gente pode, junto, fazer uma assessoria sistêmica para essa empresa num nível mais a longo, médio prazo. Uma vez conversando com o Rodrigo Errara, que é o CEO do Instituto Flow-In no Japão, ele é um grande parceiro nosso, eu admiro demais o trabalho do Rodrigo, e ele me trouxe uma informação que eu nunca esqueci. Isso ficou gravado na minha alma, que foi: quando as empresas são abertas no país que não é o país de origem da pessoa, se ela não olhar sistemicamente por que ela saiu daquele país e migrou para outro país, normalmente essa empresa não tem sucesso, porque ela sai com raiva do país. Então, por exemplo, ele estava dando o exemplo de muitas pessoas que saem do Brasil, né, e vão morar no Japão, mas com ódio do Brasil. Mesmo sendo japoneses, no sentido, os pais são japoneses, né, mas nasceram no Brasil, e aí quando essa pessoa sai do Brasil e vai para o Japão com raiva da pátria dela, do lugar que ela pertence de alma, normalmente essa empresa tem grandes desafios no país que ela decidiu empreender e gerir. Então isso é tão importante sistemicamente, a gente honrar o lugar que essa empresa está sendo aberta. Qual a cultura dessa região, o que eu estou deixando para trás, de onde eu vim e para onde eu vou. Porque, imagina, eu nasço aqui em Brasília, que tem uma estrutura cultural, e aí eu vou para São Paulo abrir uma empresa, sem respeitar e honrar o que passou aqui em Brasília, num outro estado que tem outra cultura, outro poder aquisitivo. Quer dizer, se eu já entro nesse movimento sistêmico de mudar de país ou estado, honrando o que foi, é profundo. E o Rodrigo disse uma coisa extremamente importante: a terra é a mãe, tem ligação com a mãe. Então, quando a gente fala a nossa terra, o nosso berço, tem relação com a questão materna. Então, quando eu saio com raiva de um país, de uma terra, de uma pátria, eu ainda estou olhando para essa mãe com julgamento, com questões em aberto, e aí a questão do sucesso é muito complicada. Cá, e aí é lindo, né? Também a gente olhar uma outra coisa, né? Os que saem com muita raiva, eles não montam uma empresa, eles vão para ser empregados. Exatamente. Continuar recebendo e podendo entregar algo assim, que é o que ele consegue naquele momento. O Rodrigo falou isso, é lindo de ver. Vai para ser empregado, exatamente. Vai para ser empregado. E para a gente quase encerrar, que eu acho que está acabando, né, Léo? Eu queria deixar, o professor Leandro trouxe outra coisa linda, maravilhosa. As empresas têm alma. Sim! Sim, quando a gente fala isso dentro das empresas, os donos regalam um olho desse tamanho, porque eles não conseguem processar isso. E sim,
As empresas têm alma e isso precisa ser honrado e respeitado. E quando o próprio dono não consegue fazer isso, é que nem pai e mãe. A empresa bate até ele conseguir ver.